Eu recebo agora a visita do ministro da Previdência Social do Brasil, Volney Queiroz. Ele que é nascido em Caruaru, no agreste pernambucano, e assumiu este ano o ministério. E veio ao Pará, gente, cumprir uma série de compromissos. E, claro, nós vamos saber quais são agora. Muito bom dia, ministro. Bem-vindo ao Visita na Record. Bom dia, é um prazer estar aqui com você, com seus telespectadores, e um prazer poder conversar aqui assuntos que sejam interessantes para o seu público, falar da nossa agenda, do nosso dia a dia no Ministério da Previdência Social, enfim, estou à sua disposição. Bom, é a sua primeira visita como ministro ao Pará, né? E sei que a agenda está movimentada. Fale um pouco dos compromissos que vão ser cumpridos aqui. Pois é, normalmente quando a gente vem a um estado, a gente visita a superintendência do INSS, as agências da Previdência Social para olhar como é que está o atendimento. A gente conversa com os peritos médicos federais que fazem as perícias, que são tão importantes para a concessão dos benefícios. A gente conversa com a Junta de Recursos, que também é um outro ambiente do Ministério da Previdência Social. E aqui a gente tem mais assuntos para tratar, né? A gente veio olhar aqui o nosso Previbarco, que é um barco que nós temos que... Esses barcos fazem um atendimento de comunidades ribeirinhas, então eles atuam em margens de rios que têm dificuldade com internet, com o acesso ao estado. Até porque essas populações moram em áreas mais isoladas, distantes. Exatamente. E o rio aqui são nossas ruas, os rios da Amazônia, pois né? É, por isso mesmo. Então, o Previbarco é um charme aqui que nós temos, que é uma distribuição de cidadania que o Ministério faz. E nós vamos usar alguns Previbarcos desse aqui na COP. Quantos? 2 Previbarcos serão usados na COP para acomodação de delegações do governo. Inclusive, eu vou ficar num barco desse. Vai ser hospedagem, então. Vou me hospedar nesses barcos. Igual lá na Holanda, né? O pessoal mora no barco, na Inglaterra também tem isso. Ali é com mais luxo, né? Aqui vai ser um pouco o expediente mais simples. De trabalho, com o objetivo de trabalho. E já tem outros ministros também querendo incluir as suas delegações nesses barcos. Então, vamos olhar como é que está os Previbarcos, como é que estão os Previbarcos, e vamos verificar a construção de mais um que está no estaleiro e que a gente vai ver como é que está a construção deles. Mas a função para a qual o Previbarco é destinada, como é que funciona lá dentro o trabalho, né, dos servidores do INSS? Eles ficam lá durante muito tempo, tem tudo para que eles possam executar o trabalho? O Previbarco é uma agência da Previdência Social que é flutuante. Então, tem toda a parte burocrática de uma agência, de como uma agência funciona, né, com internet, com as mesas, com as cadeiras, com o atendimento que é feito como se estivesse numa agência. E é uma agência, na verdade. E também tem que ter a estrutura de acomodações, de refeições para o atendimento dos servidores. Então, é uma excelente experiência que nós temos e eu quero aumentar o número de Previbarcos. Então, a nossa ideia é conseguir financiamento para a gente fazer mais Previbarcos, para a gente atender mais comunidades ribeirinhas, porque é encantador esse trabalho que o Previbarco faz. Interessante. A gente também tem uma informação aqui que o Ministério da Previdência Social fez um novo concurso, né, para médicos peritos federais. Quantos vão vir aqui para o estado do Pará, ministro? Pois é, são 22 médicos peritos. O Pará hoje tem 100 peritos, então nós vamos aumentar em 22% o número de peritos. Então isso é novidade aqui agilizar, estou dando uma novidade aqui para você. Primeira mão. Primeira mão. E vamos aumentar o número de peritos, a gente aumenta a possibilidade de atendimento e diminuição das filas para acesso aos benefícios do INSS. Então, é uma boa notícia, nós estamos entregando ao Brasil agora 500 peritos no Brasil inteiro, 500 novos peritos. 22 para cá, então. 22 para cá, para você ter uma ideia. Há 15 anos que não havia concurso para perito médico federal, que é uma carreira de Estado. Isso é importante, né, para a atuação do INSS, para o telespectador que não sabe, fale um pouco sobre essa função aí dos peritos porque médicos. Os peritos médicos federais, primeiro eles têm que ser médicos, né? Então ele faz esse concurso para essa carreira, que é uma carreira específica do Estado brasileiro, e ele então é o responsável por fazer as perícias que dão a condição da pessoa se aposentar por invalidez, por alguma incapacidade temporária ou permanente, né? Quando é temporária, ele é que dá o período que a pessoa pode se afastar do trabalho. Então, e essas filas têm dificultado o acesso das pessoas a esses benefícios. Então, a chegada dos peritos significa mais cidadania, significa
pública, mais velocidade no atendimento, mais humanização dos serviços, e é isso que a gente está fazendo. E a gente também está fazendo aqui a propaganda do reembolso, quer dizer, o governo federal está devolvendo o dinheiro que foi roubado dos aposentados antes daquela operação sem desconto. E já que o senhor está dando esse retorno, né, à sociedade, sabemos que uma CPMI, que tem várias fases, apura esse rombo bilionário, né, no INSS de mais de 6 bilhões. E aí eu lhe pergunto, né, de que maneira isso impactou dentro do INSS? O senhor acredita que houve fragilidade no sistema, uma falha no controle ali, ou é uma organização criminosa de fato? Bem, muito boa a sua pergunta. De fato, nós detectamos, quando começamos a ter as informações por parte da CGU, da Polícia Federal, da própria imprensa que nos ajudou a entender o que houve, que associações fraudulentas se entranharam no INSS a partir de 2019. Então, em 2019 a 2022, algumas associações celebraram acordos de cooperação técnica, se passando por associações que prestavam serviço aos aposentados, só que elas só faziam mandar nomes e números de aposentados, como se tivessem autorização deles para efetuar os descontos mensais, e isso aconteceu na casa das centenas, das milhares e dos milhões, sem autorização. Então, por que se demorou tanto tempo a perceber isso, ministro? Pois é, porque essas coisas são bem feitas. Então, eles usaram algumas fragilidades do sistema, que o INSS não batia o número e o nome das autorizações com as pessoas. Então, o INSS aceitava como se fossem verdadeiras as informações que eram enviadas pelas associações. Isso levou um tempo, até que a CGU detectou, junto com a Polícia Federal, e o governo do presidente Lula atuou fortemente e encerrou todos os ACTs. As investigações estão sendo feitas agora, todas as associações estão sendo investigadas, e o presidente me delegou a tarefa de devolver o dinheiro aos aposentados. Então, nós fizemos um grande pacto nacional com a participação do Supremo Tribunal Federal, com a Defensoria Pública da União, o Ministério Público Federal, OAB, para que a gente pudesse construir um formato em que o beneficiário, o aposentado, entra no aplicativo Meu INSS, diz se aquele desconto foi autorizado ou não. Se não foi autorizado, então ele fica apto a receber. E hoje nós já temos mais de 2,5 milhões de pessoas que estão aptas a receber, e desse total, 76% já receberam tudo que foi tirado deles, corrigido em parcela única. E ao todo, quantas pessoas foram lesadas? Nós não temos o número exato porque é uma autodeclaração. Inicialmente, nós temos um número geral que era o de 9 milhões de pessoas que tinham sido descontadas de algum valor durante algum período. Mas uma parte delas foi autorizada. Então, hoje há mais de 5 milhões de pessoas que já entraram no sistema dizendo que receberam algum desconto e que não foi autorizado. Então, uma parte delas já está apta a receber, cerca de 2,5 milhões de pessoas, e desse total, 76% já receberam. E a gente quer que as pessoas procurem o Meu INSS no aplicativo, ou então vá a uma agência dos Correios, qualquer agência dos Correios pode fazer esse atendimento lá do INSS. Os funcionários do Correio estão prontos para atender de forma carinhosa, cuidadosa os beneficiários aposentados, para dar as informações, já que o INSS não manda e-mail, não manda WhatsApp e não telefone. Então, é importante o aposentado não cair em outro golpe, né? O golpe está aí, cai quem quer, né? Aquela frase clássica. Inclusive, o senhor, né, tem um histórico aí já como parlamentar, estava na pasta, mas assumindo como ministro é algo recente. O senhor assumiu no meio desse rombo, no meio desse escândalo, né? Como é que o senhor encara isso como desafio pessoal e também desafio para o país? Pois é, eu fui deputado federal durante 6 mandatos e estava como secretário executivo, que é o número 2 da pasta, quando o presidente Lula me convidou e me convocou para essa tarefa, já depois de deflagrada a operação. Nós estávamos num momento de crise já, e ele me chamou para cuidar dos aposentados, para garantir que isso nunca mais ocorresse, e me garantir a ele que cada aposentado receberia de volta o dinheiro que foi descontado dele, que não ficaria nenhum aposentado para trás. Então, nós estamos nessa luta para cumprir esse pedido e essa determinação do presidente Lula, e estamos remodelando o sistema do INSS, da Previdência Social, dando mais controle, integridade, governança, para que a gente possa ter um sistema mais confiável,
mais íntegro, transparente e que a gente possa ter a garantia de que isso nunca mais ocorra e sem perder de vista também o ressarcimento que está em curso e também o enfrentamento às filas que é feito com esses novos peritos que eu anunciei para você. Inclusive, as filas está entre as maiores reclamações, então, boas notícias chegando aqui. O senhor completa 4 meses, né, na pasta. 120 dias, Pois exatamente. é, e quantas expectativas vem pela frente? Como é que está aí a sua expectativa para o decorrer da gestão? Bem, são duas coisas que acontecem simultaneamente. Primeiro, a expectativa dessas ações que nós estamos desenvolvendo no Ministério para fazê-lo mais ágil, mais moderno, mais confiável. E, de outro lado, acompanhando os acontecimentos da CPMI, que vão dedicar também uma parte do nosso tempo para acompanhar os depoimentos, para devolver as respostas que o Parlamento vai fazer ao nosso Ministério, que é um dever nosso, constitucional, fornecer as informações, abrir o Ministério para que a CPMI possa ter acesso aos dados. Então, vamos fazer as duas coisas, que Deus nos abençoe e nos ajude, que a gente possa continuar cuidando dos aposentados e também dar as respostas que o Parlamento brasileiro precisa para esclarecer o que houve através da CPMI. Agora, ministro, eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Qual é o melhor forró do Brasil? É Caruaru ou Campina Grande? Olha, eu sempre fazia algumas provocações com Campina Grande, porque a gente tem essa disputa que é muito salutar. Mas os dois fazem grandes festas de São João. E é importante que haja essa disputa, porque isso termina estimulando as duas cidades, né? E são características do Nordeste que são muito parecidas com as características aqui do Norte, né? Acho que todo mundo lhe faz essa pergunta, faz, né? E aí eu brinco dizendo o seguinte, eu nem sabia que Campina Grande estava fazendo São João, e começaram agora, mas eu digo isso brincando. Tenho muito apreço pelos paraibanos, nossos ali vizinhos de Campina Grande, que são muito amigos, eu tenho grandes amigos na Paraíba, em Campina Grande especificamente, mas tem muita semelhança também aqui com Belém e com o Pará, né? A música, a cultura, né? A culinária, que a culinária nordestina tem um traço muito forte, e aqui a culinária do Norte eu conheço e tem muita coisa boa, né? E Luiz Gonzaga fez uma música aqui em homenagem a Belém do Pará, né? E eu sou fã de Luiz Gonzaga, então Luiz Gonzaga, como pernambucano, falava do açaí, do tacacá, né? Ele dizia... Qual dos dois o senhor gosta mais? Tacacá ou açaí? Eu prefiro açaí. E ele dizia, Jesus em Belém foi nascer, eu quisera morrer em Belém do Pará. Opa! Que agradável essa conversa. Muito obrigada aqui pela sua visita na Record, viu? Trazendo essas boas novas, né? Trazendo tantas informações que são importantes para a sociedade, para todo o país, inclusive para o nosso povo paraense. Obrigada. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo espaço e espero voltar outras vezes aqui com boas notícias para o povo do Pará e o povo de Belém. E a gente conversou com o ministro da Previdência Social do Brasil, Volney Queiroz, que veio cumprir a agenda aqui no estado e nos atualizou das ações e projetos do ministério. Nós vamos agora para um breve intervalo, mas já eu volto para falar com a Geni de Paula, CEO da PH Consultorias. Vamos saber como está o mercado de trabalho aqui no Pará e se você quer contratar ou se está em busca de novas oportunidades, então fique ligado que vamos trazer muitas informações que é do seu interesse, hein? Eu vou, mas eu volto para te esperar. É a recomendação inicial para quem procura uma vaga nesse mercado de trabalho. O que esse candidato deve oferecer? Então, Priscila, acho que o mercado está bem aquecido, né? Está todo mundo vendo muitas vagas sendo divulgadas e esse candidato ele tem que se preocupar um pouquinho hoje em entender primeiramente que vaga ele quer disputar e que ele quer estar fazendo parte do mercado de trabalho ali. Conhecer um pouco mais da empresa que ele está se preparando para mandar o currículo, preparar um currículo adequado para que chegue na mão do recrutador com uma qualidade um pouco melhor. E o que essas empresas querem dos candidatos, né? Independente, porque a gente sabe que existem vários segmentos, você atende um leque diversificado, né, de empresas. E o que no geral, elas querem? Eu acho que as empresas hoje elas estão procurando candidatos que realmente se identifiquem com as empresas e que, se possível, fiquem um tempo a mais. A gente está com uma rotatividade muito grande hoje de pessoas que entram nas empresas e saem com um tempo muito curto. Menos de um ano de casa as pessoas já estão indo para outras oportunidades. Então, hoje, acho que a maioria das empresas está procurando no candidato aquele que queira ficar um tempo a mais, que queira realmente se comprometer e crescer dentro daquela empresa onde ele escolheu atuar. Então, quer dizer que um currículo com muitos trabalhos ali, com uma rotatividade grande, isso não é interessante para a empresa, ela analisa esse quesito?
Então, tem os dois lados aqui, né? Quando a gente fala de empresa, quanto mais experiência você tem, é importante para a gente estar olhando na hora de recrutar e olhar o currículo. Mas permanência muito curta nas empresas é um ponto que preocupa um pouco o recrutador e a empresa. Semana passada mesmo eu estava num processo onde uma pessoa com 21 anos de idade passou por 9 empresas. Esse é um ponto de atenção muito grande. É negativo. É negativo. Sinceramente, eu sou uma recrutadora que eu não valido esse currículo para seguir no processo. Mas também entendendo que tem pessoas que trocam de empresas muito rápido por não se habituar, não entender, não aceitar um pouco daquela cultura, não se sentir confortável com a cultura, com a maneira de trabalhar da empresa. E está tudo certo. Eu sempre digo que para você estar numa empresa, 50% é a escolha do candidato, 50% é da empresa. Se tu não tiver essa aderência, realmente tu não tem como ficar. Só que trocar de empresa muito rápido é preocupante hoje para a gente que recruta. Agora, Geni, você tocou num ponto muito importante, né? Quando a gente fala em currículo, muitas pessoas imaginam aquele currículo com muitos cursos, né? Com graduações, pós-graduações, ou seja, um conhecimento técnico que faz diferença. Mas só isso é interessante quando você vai avaliar um candidato? Priscila, a formação técnica, ela com certeza, eu sempre vou dizer que a gente consegue o mundo, se a gente quiser, com uma formação boa e com estudo. Mas se isso não estiver atrelado a comportamento e postura, não adianta nada. Nós temos candidatos hoje aí que têm 4, 5 faculdades e especializações diversas. E quando vai para o mercado de trabalho, não consegue se relacionar nem com colegas de trabalho. Tem problema de relacionamento, tem problema de postura, não chega no horário, falta sem avisar, deixa o time na mão, constantemente por posturas inadequadas. Quando a gente fala desse perfil, você pode ter a melhor formação do mundo que você não vai ficar naquela empresa. Você vai sair como hoje a gente tem um número muito difícil de lidar. 80% das pessoas hoje estão sendo desligadas das empresas, não é por técnico, é pelo comportamento. Olha que interessante, porque se fala tanto hoje em dia em inteligência emocional, ou seja, isso no mercado de trabalho tem trazido um impacto diferenciado, né? Com certeza. Inteligência emocional hoje, muita gente diz, eu tenho que ter inteligência emocional para entender as pessoas. Não, não é bem assim. É um dos temas, inclusive, que eu dou de treinamento. Inteligência emocional, quando a gente pega aí todos os estudos que tem em cima disso, eu preciso me entender primeiro para saber lidar com o outro. Porque a gente não muda o outro, Priscila. Você vai para o mercado de trabalho aí, tu tem 10 pessoas no time, cada um tem um perfil. E a gente não vai mudar as pessoas. Agora, se eu estiver mais bem preparada, com uma inteligência emocional melhor, para eu lidar com as situações e com as pessoas que fazem parte do meu dia a dia, isso sim vai fazer a diferença. Inteligência emocional hoje é uma das habilidades que a gente mais procura, em especial para cargos de gestão estratégicos. Pois é, agora a gente também tem que avaliar qual a responsabilidade da empresa em fazer também com que aquele colaborador se sinta num ambiente saudável de trabalho. Aí tem um conceito interessante que é o onboard, né? Que é o acolhimento. Explica melhor para a gente como é esse acolhimento, o que é esse onboard, que diferença isso faz na hora que chega um novo colaborador. Então, o onboard ele foi criado... nada mais é que a integração que a gente tem hoje nas empresas, né? A Geni está sendo contratada, está chegando na empresa. Como é que é feito esse onboard? A gente recebe a Geni ali, faz toda uma integração, fala da visão, missão e valores da empresa, como é que a empresa se comporta, vai falar muito aqui sobre a cultura dessa empresa, para que a pessoa que está chegando se sinta acolhida. Quanto mais tempo você fizer de onboard, mais vai ter resultado no final para que a pessoa se sinta parte daquele processo que ela está começando. Temos empresas hoje que fazem onboard de 1 hora, empresas que fazem de 1 semana. Ou seja, isso reduz os impactos ali daquele sentimento, né, na hora do trabalho, em equipe, na hora de dar resultados, de que você não é valorizado, de que você está ali porque é importante. Priscila, tem algumas empresas que às vezes perguntam, Geni, mas eu não tenho tempo de fazer uma integração adequada quando o colaborador novo chega. Eu disse, então tu vai pagar um preço caro. Porque a pessoa que só chega e é colocada para treinar direto, sem ter um acolhimento, ou senão nem treinamento tem. Aí logo trabalhando. Se vira nos 30. Aprende do teu jeito. Aí quando a gente às vezes entra na empresa, como consultora que estou em algumas empresas fixas, o pessoal pergunta, dá para avaliar aquele colaborador ali? Aí tu vai e avalia. Ele não sabe fazer o processo dele. Aí você pergunta, Priscila, quanto tempo você foi treinada para essa função? Não fui treinada.
Então, como é que você recebe uma pessoa, diz que ela não serve, se nenhum treinamento adequado ela teve quando ela foi ocupar aquela função? Então, a empresa tem uma responsabilidade de receber esse colaborador, orientar, treinar e tirar dúvida. E aí sim colocar ele para atuar de fato. Só que na correria do dia a dia as empresas às vezes não se preocupam com isso, que é super importante. Jenny, você falou do aquecimento no mercado de trabalho, né? Nós temos um dado, inclusive, do IBGE, que vem nessa contramão. Na verdade, assim, é um dado positivo porque diz que houve um recuo do desemprego, né? Nesse segundo trimestre de 2025. Aqui no estado do Pará, esse recuo foi de quase 7%. No país, 6%. Então, isso é bom porque significa que as vagas estão disponíveis. E quando se trata de Pará, de Belém, com a COP30, qual a avaliação que você faz? Tem oportunidade de verdade? Tem, Priscila, e tem muita. Vamos lá. Historicamente, já durante o ano, a gente brinca aí que o Brasil começa depois do Carnaval, né? Então, até lá para março, o mercado ainda está um pouco mais tranquilo. Quando vira segundo semestre, as coisas começam a aquecer mais, a gente já começa a pensar em contratação de extranatal. Aqui no Pará, especificamente falando de Belém, a gente tem o Círio de Nazaré, que é uma potência de movimentação do mercado, né? Então, a gente já se preocupa normalmente de começar a contratar pessoas em setembro para que ele fique até dezembro. E aí a gente trabalha Círio e Natal. E agora tem a COP30. E este ano a gente tem Círio, COP30 e Natal. Então, o mercado do Pará está, sim, muito aquecido. As obras que vieram e os serviços que estão sendo melhorados aqui na capital estão fazendo essa movimentação de vagas aumentar muito mais. Agora, tu tem também que entender que essa movimentação de final de ano, de extranatal, de vagas temporárias, elas podem te trazer uma oportunidade. Quando tu trabalha bem e a empresa tem aderência com você, você pode fazer dessa vaga temporária uma vaga efetiva. Bom, se a gente está num período de oportunidades, como é que vocês veem candidatos que chegam de outras regiões? O Pará ainda é um local de oportunidades, como se via anteriormente, porque a gente vê também um fluxo inverso, né? Muita gente indo embora daqui, indo até para sua terra, para o sul do país, em busca de emprego, né? Então, como é que é isso? Você está aqui atendendo empresas paraenses ou de fora ou multinacionais, mas que estão instaladas no nosso território e contratando. De onde vêm esses currículos? Então, Priscila, eu trabalho já há 21 anos nessa área, né? E eu trabalho para empresas locais, regionais, nacionais e multinacionais. E a gente faz o caminho inverso. Tem muita gente saindo do Pará para Santa Catarina, que é meu estado, né? A gente até brinca que é Santa e Bela Catarina, mas tem muita gente voltando para cá e muita gente que a gente busca lá fora e traz. Por exemplo, nós atuamos muito hoje com esse nicho de mercado do agronegócio, Barcarena, Itaituba, Miritituba. E nós estamos trazendo muitas pessoas de lá para cá. Pessoas que veem o Pará como um estado de oportunidades. E interessante dizer, Priscila, que a gente traz essas pessoas com salários muito melhores, tá? Eu acabei de fazer uma vaga para uma multinacional de Barcarena este mês agora, que este paraense estava em Santa Catarina, perto do litoral, e nós trouxemos eles de volta com salário muito melhor. Então, há uma controvérsia. Eu tenho muitos candidatos, tá, que dizem, não, eu estou indo embora do Pará porque eu não tenho oportunidade. Ledo engano. Na minha percepção e na experiência que nós temos dos candidatos que a gente recebe, não é bem assim. O Pará tem oportunidades, só que tem muita gente hoje que prefere não se qualificar. E quando a gente traz esse pessoal de fora, a gente traz com um currículo mais encorpado. Lembrando que esse currículo é importante junto com o comportamento. Mas a gente tem trazido muitas pessoas, eu atuo como hunter, de fora do estado para cá, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul, com salários muito melhores do que eles ganhariam lá. Gente, hunter é uma caçadora de talentos, né? Então, quando é que um hunter atua? A empresa precisa encontrar um profissional para preencher aquela vaga. E às vezes quer dizer que mesmo com tanta gente fora do mercado, as empresas têm dificuldade, às vezes, de preencher essas vagas? Então, Priscila, hunter é um trabalho que a gente executa, eu já atuo com isso há mais de 15 anos aqui no estado, onde as vagas mais estratégicas vêm para a nossa mão. Muitas vezes, como esse cliente que agora a gente acabou de fechar essa vaga, ele tem um time de RH interno, tá? Tem todo um time estratégico de RH lá, mas por algum motivo esse time não conseguiu fechar essa vaga. Aí eles nos contratam para que a gente vá buscar e geralmente a gente vai buscar fora do estado. São vagas muito mais encorpadas, vagas muito mais técnicas. Altos salários? Altos salários. A gente está falando aí de salários acima de 15K, de 15 mil reais com pacote de benefícios muito encorpado. CLT? CLT.
CLT. Essa vaga, exatamente agora que eu trouxe, era um salário de R$20 mil, mais um pacote de benefícios fácil aí de mais uns 10, 12 mil. Você atende quais nichos? Agronegócio, mineradoras também? Todas. A gente trabalha com agronegócio, com mineradoras, com supermercados, atacarejos, fazendas. Outro dia eu estava lá em Tailândia, no meio do gado, lá fazendo consultoria. Não temos um nicho específico, atuamos em qualquer um. E essas vagas de Hunter, elas vêm com essa importância de trazer um candidato mais preparado, mais qualificado, com salários muito mais altos. Então, você é especialista em treinamento, em gestão, em contratação. São muitas qualidades aqui da Geni. Então, já dá os teus contatos, compartilha com quem? Com uma empresa que precise montar um time, precisa dos teus conhecimentos, né? Porque são valiosos ali para ser assertivo. Com certeza. Eu tenho hoje nas nossas redes sociais aí, @EugeniDePaula, a gente está com mais de 350 vagas, tá, Priscila? É mesmo? Só um projeto de um cliente nosso, Grupo Econômico, está inaugurando aí sua 6ª unidade no bairro da Terra Firme. Atacadista, né? É um supermercado. Um supermercado que vai ficar lindo, por sinal, o projeto está belíssimo desse cliente. Quantas vagas? 280 vagas. Olha, já vão mandar os currículos, 280 vagas, @EugeniDePaula tem todo o conteúdo lá e a gente está fazendo um projeto belíssimo. E esse grupo pediu especificamente para que a gente oportunizasse as pessoas do bairro. @EugeniDePaula tem muita coisa legal lá e qualquer empresa que precise de contato da gente, é só entrar em contato. Geni, maravilha. Eu ficaria aqui um outro visita conversando contigo, trazendo tantas informações valiosas, trazendo boas notícias de vagas que estão abertas. Então, muito obrigada por esse bate-papo de hoje. Priscila, eu que agradeço e a gente segue à disposição, tá? Tá certo, nós recebemos a especialista em recrutamento e desenvolvimento comportamental, Geni de Paula, da PH Consultorias. A edição de hoje fica por aqui e eu te desejo uma ótima semana. E no próximo domingo, a gente se encontra por aqui em mais um Visita na Record. Até lá!